sem mais novidades aqui da semana dos Loud Nerds, vamos passar à fofoca da semana, que vai ser um tema pesadito ou não, depende do que vamos. Já tivemos a discutir entre nós, Sim, uma mini discussão. uma mini discussão por mensagem, que é sempre bué positivo e sempre bué elucidativo. Kim, queres partilhar qual é que é a notícia que trouxeste para discutirmos esta semana? Quero sim. Antes de mais, eu era para, em primeiro lugar, ter trazido a notícia do Cyberpunk, da CD Projekt Red ter sido hackeada, mas achei que este fosse um tópico que trouxesse uma discussão melhor e mais interessante. Que basicamente, para quem nos está a ouvir, a atriz do Mandalorian, Gina, não me lembro qual é o apelido dela. Caruso, acho eu. Caruso. Carano, sim, isso mesmo. Ela basicamente andou a colocar alguns posts um pouco controversos, basicamente a dar a entender que ser um republicano nos Estados Unidos é como ser um judeu na época nazi, assim, é ser tratado pelos nazis. Pronto, o que é uma coisa assim exatamente muito correta a dizer, e o que levou a ser despedida. E neste momento já está isenta Só uma coisa, não foi só isso, houve mais posts que ela fez. Antes. Sim, Esta foi a gota d'água. Sim. Ela foi pondo, já está a decorrer alguns meses e ela está a pôr. E basicamente esta semana ela pôs mais um e já. O Renato já se está a esticar. Não, eu estou a rir que você estás a falar de uma galinha, ela põe, loucura do caraças. A gaja farta-se de pôr. É assim. Vá. Foca-te. Pronto, e ela pôs mais um post desses esta semana, que basicamente levou, como o Diogo disse, foi a gota d'água. A malta começou, nas redes sociais, começou a espalhar a mensagem que ela deveria ser cancelada, ou seja, despedida e não ser contratada mais e tudo mais. E foi o que aconteceu. Ela foi despedida da Lucasfilm e neste momento não está, pronto, já não vai participar mais na série do Mandalorian nem nada relacionado com isso. Bom, e porquê é que eu trouxe isto para discussão? Que foi o motivo, foi de onde originou esta mini discussão que o Rafa estava a falar. Porque basicamente, na minha opinião, e isto é mais também para o resto da malta partilhar as suas, é que uma pessoa, apesar de ter um ponto de vista controverso como este, ou mais ou menos, ou o que seja, eu não acho que faça muito sentido a pessoa perder um emprego por causa disso. Não acho que faça sentido a pessoa ter as pessoas discordarem dessa pessoa e ela, então, a sua vida profissional, que nada tem a ver com os seus pontos de vista éticos ou religiosos ou qualquer que seja, que essa vida profissional deve ser prejudicada. Então, apesar de eu pessoalmente não concordar com o ponto de vista dela, não é? Nem de perto, não acho que seja correto o que aconteceu. E no meio disto tudo, já acho que foi há 2 anos, o ator que faz Mandalorian, o Pedro Pascal, também colocou um post do género, não talvez ao mesmo nível, mas basicamente a comparar os imigrantes que estavam a ser colocados presos na altura da presidência do Donald Trump, estava a comparar esses imigrantes com também os judeus a serem imprisionados nos campos de concentração. E encontraram esse post há 2 anos, e então também já estão a puxar o Pedro Pascal para ser cancelado também e ter o mesmo tratamento da Gina. Pronto, isto aqui também já é uma coisa que acontece, que tem vindo a acontecer recorrentemente. Estás a falar uma coisa séria, mas cada vez que dizes Gina, o Renato ri-se.
Não percebo. Eu percebo, sabes que eu passo-me pela mente, estás a ver? Mas eu tenho que tipo. Não, mano, eu estou O Renato só. lembra-se da revista Agina. Eu Não estou a percebes? Exato. absorver tudo Exatamente isso, estou a absorver aqui toda esta informação e Sim. estou a fazer uma história paralela aqui com esta história do Kim. E na minha cabeça passa outra Põe, história. põe, que sei. põe, põe. Mas que eu gosto das duas, gosto das duas. Mas Gostas das duas? continua. Ótimo. Mas a tua gostas mais, não é? Ok, pronto. Pronto, isto basicamente já é uma coisa que tem vindo a acontecer recorrentemente, em que quer seja com estrela tipo de cinema ou mesmo com youtubers, que acho que isso tenham sido as primeiras instâncias desta cancel culture que tem-se vindo a formar. E sempre foi algo que eu nunca concordei. Acho que as pessoas devem ter o direito à opinião delas, por muito ou pouco que eu discordo delas. E continuam a ter o direito de ter a vida delas. Não devem ser postas de lado por causa disso, na minha opinião. E, bom, era também aqui para ouvir o que é que vocês pensam sobre isso, se concordam, discordam, e passo a palavra a quem quiser falar. Eu posso. A minha opinião é bem rápida. Não vou demorar mais do que 5 minutos. Não vai ser. Vai, pequeno pote. E não me interrompas, não demora mais. Basicamente, olha, já ficou com medo. Basicamente, a minha opinião é simples. Eu acho que as pessoas têm direito a ter a sua opinião, desde que isso não seja ofensivo para ninguém, não é? E que não me parece que foi o caso desta opinião. E eu acho que nós perdemos algures no tempo uma coisa muito importante, que é 3 coisas muito importantes, que é ter o respeito pelas pessoas, a capacidade de ouvirmos e a capacidade de dialogarmos. E na minha opinião, tu não deves ser despedido ou crucificado na net pelo teu tipo de opinião. Tens direito à tua opinião. Pá, desde como eu disse, não seja um discurso agressivo ou não seja tipo um ataque a alguém em específico, que seja tipo uma opinião, como se amanhã eu chegasse aqui e dissesse que não acredito que a Terra é redonda, que a Terra é plana, acho que tenho direito a ter essa opinião, mesmo que toda a gente discorde ou não ache, ou acho que a minha opinião é parva. Porque o que eu sinto é que vivemos numa era de censura e numa era em que tu não podes ter a tua opinião ou não podes partilhar a tua opinião porque tens medo de 2 coisas: seres cancelado, como o Kim estava a dizer, ou de seres crucificado em praça pública por uma coisa que tu disseste. Pá, e nós, como estamos aqui às vezes a falar temas, etc., pode-nos acontecer a nós também, não é? Porque nós podemos ter uma opinião que não seja politicamente correta. E pá, e chateia-me um bocado esta situação do politicamente correto em que a sociedade ou as mobs é que definem o que é que se pode dizer ou não, ou o que é que tu podes dizer ou não. Pá. E pronto, esta é basicamente a minha opinião relativamente a este tema, ok? A Disney tem direito a escolher se quer despedir a pessoa ou não, ok? Acho que é um bocado triste, tipo, era a mesma coisa, eu comentei isto com o Diogo, era a mesma coisa que a minha empresa chegasse aqui e dissesse: olha, Rafa, tu disseste num podcast que acreditas que a Terra é plana, por isso vais de vela. Pá, e eu não conseguia compreender, porque a minha é uma opinião fora do contexto sequer daquilo que faço profissionalmente, ok? E pá, eu não acho correto termos esta cultura de cancelamento, não acho correto as pessoas não poderem falar e não podemos dialogar abertamente qualquer tema, ok? Quando supostamente é assim que conseguimos chegar a melhores soluções ou a resolução de problemas. É quando 2 pessoas que têm opiniões distintas sentam-se a uma mesa e tentam encontrar um common ground. E é isso e é isto que é tipo a fundação tipo da democracia, a fundação tipo da liberdade de podermos falar, pá, e acima de tudo o respeito que devemos ter uns pelos outros e pela opinião dos outros, por mais bárbaras que para nós à primeira vista possam ser, ok?
e com isto tudo não estou a dizer que concordo com o que ela disse, porque para mim nem é isso que é a discussão, ok? Nem sequer vou chegar ao patamar de estar aqui a discutir se o que ela disse faz sentido ou não. Acho que ela tem direito a dizer aquilo e nós temos o direito de concordar ou não. Mas isso não nos dá o direito de, tipo, enxovalhar. Mas, por exemplo, não achas que. Por exemplo, não estou a dizer a parte de enxovalhar, que também cada pessoa. Cada um diz o que quer e só ouve quem quer. Uhum. E só concorda com quem quer. Só que ela acaba por falar do ponto de vista político, faz uma comparação, Uhum. e a Disney tenta e evita sempre meter-se nesses jogos. Atenção, E, a Disney também não é perfeita, ok? Só A única- para... mas a única- cada vez que há algum backlash, a Disney. Certo. Olha que a Disney faz censura dos próprios filmes na China, por exemplo. Atenção. Portanto, eles também não são exemplo. Isto é o mesmo válido que há uns anos atrás, há uns meses atrás, ou um ano passado, houve um gajo da eSport chinês que estava contra a situação do Hong Kong, não sei se vocês se lembram, A Blizzard. e a Blizzard Yeah. proibiu o gajo de jogar mais por causa disso. Porquê? Por interesses financeiros, não é por causa de mais nada, porque o grande mercado da Blizzard é na China e eles não queriam comprar uma batalha com o governo chinês, ok? Respondendo à tua questão, Telmo, eu percebo que as empresas tipo, não queiram este tipo foco nelas. Estar associadas. Vá. Sim, a estar associadas delas, atenção. Eu percebo isso. Pá, só que não acho que é assim que se tipo, resolve os problemas. E- Eu dou-te a razão nesse aspecto, tens razão, mas eu também percebo estar no pleno direito da Disney de despedirem, especialmente porque já tinha sido avisada e toda a gente tem o direito a ter as suas opiniões, e sou a primeira pessoa a defender isso. Não, se ela tem aquelas opiniões, pá, tem todo o direito a tê-la, mas foi avisada repetidamente que para não tentar não o fazer em público ou não o partilhar daquela maneira, e ela ignorou várias vezes. Mas achas que a Disney. Desculpa, ias continuar, diz. Isto já acontece há 2 ou 3 anos, foi pouco depois dela se juntar, porque depois também há outra parte, que é isto só apareceu porque ela se juntou a Mandalorian, e houve logo pessoas que foram vasculhar o passado dela para encontrar porcaria. E às vezes, no caso de ela ter dito isto há uns anos atrás e já não rever nesse ponto de vista, pá, estava a ser completamente injusto, como já aconteceu com algumas pessoas. Mas neste caso, não, ela revê-se naquilo e continua a suportar aqueles pontos de vista e a dizer que o Covid não existe, etc, etc, etc. Pá, Uhum. há limites. Mas tu achas que a Disney ia despedi-la ou continuar a avisá-la na mesma se as pessoas não tivessem essa atitude de estar a julgar e estar a mandar lá abaixo e estar a mandar esse já ódio tá- todo para ela? eles tentaram defendê-la durante vários anos. Isto não é de agora, isto não foi de repente. Não, sim, eu estou a dizer tipo já desde então. O John Favreau e o Dave Filoni estavam do lado dela. Ela continuou a fazer aquilo que pediram para não fazer e eles não tiveram mais manobra. Sim, certo. Mas o que eu quero dizer é que se as pessoas, ou seja, o público, não tivesse essa atitude de estar a mandar lá abaixo por ter essa perspectiva e dizer mandem embora, mas é que ela não merece estar aí por dizer essas coisas. Ninguém ia buscar aquilo. Sim. Pronto, é isso. Duvido que a Disney fosse despedir por causa disso. É mesmo isso. A Disney está a despedi-la por causa da imagem da empresa. Quando há negatividade. O bottom line. Não, o bottom line é o que interessa. Pronto, exatamente. É esse ponto que eu quero chegar. E neste caso, a Disney despediu. Sim, mas tu achas que a Disney não está a travar a liberdade de tu teres a tua opinião? Porquê é que tu tens que abandonar as tuas convicções? Não é abandonar as convicções. Não é. Tu estás a pedir literalmente, pá, desculpa lá, mas estás a pedir literalmente para alguém abandonar de dizer aquilo que acredita em detrimento tipo de ou deixas de dizer aquilo que acreditas ou és despedido. É as opiniões dela. Eu não estou a discutir, mais uma vez, eu não estou a discutir se a opinião dela é certa, se é errada, se é uma comparação válida ou não válida, porque eu, como ser humano, não tenho esse direito de fazer isso, porque eu não sou mais do que ninguém
para tipo julgar tipo a opinião de alguém. Não sou Nem um eu estou a ser dizer o superior em termos de tipo moral. Ninguém né? aqui tem um moralismo absoluto. Portanto, ninguém aqui é superior a ninguém. Ela tem um contrato, pediram-lhe para fazer aquilo. Obviamente o contrato não se estende à vida pessoal, mas se calhar há algo que ela tem de ter em consideração. Se tiver quer no continuar a contrato, trabalhar- se tiver contratualmente escrito alguma Não, coisa, isso não eu deve retiro estar. o que digo. Duvido. Agora, se Duvido não que esteja. tiveres nada contratualmente, tipo, pedir. Duvido seriamente que esteja. Mas a verdade é que ela é uma, como eu disse, ela é uma pessoa pública, tem opiniões públicas e tem seguidores, e quer queira, quer não, está a representar a Disney. Pá, é o que é. Se Eu acho que, representa a acho que Disney. devia haver essa cena aqui. É uma figura pública, mas quando está em eventos da Disney ou em filmes, aí representa. Mas depois, quando está a publicar coisas em nome pessoal, está a representar a si própria. Acho que as empresas têm que começar a dividir essas. Tu achas justo? Sim, tu mas achas justo? Que o mercado não vai, o lucro não vai distinguir isso. Olha, diz-me Ok? uma coisa, tu quando publicas alguma coisa no Facebook, tens em consideração se alguém da tua empresa vai ver ou não? Ou tens medo Sim. que alguém da tua empresa vai dizer alguma coisa? Sei que alguém vai ver alguma coisa, mas se Não, dizer não, alguma mas coisa, preocupa-te. Não, tipo, a minha Eu questão não é já essa. tirei fotos não com preocupa- triquinis, por isso não quer saber. não me preocupa porque não tem nada controverso. Não, mas imagina, o que o Rafa está a dizer é se tu pensas, quando vais puxar alguma coisa, se às vezes pensas tipo, será que posso postar isto? Imagina assim, vamos pôr uma coisa prática. Imagina assim, e pegando num tema Depende tipo... do post, não é? Certo. Mas é aí que ele quer chegar. Sim, Mas, imagina é que o André... sempre Vou pôr um exemplo prático. Alguma vez ia pôr algo controverso? Pá, não, sei. acho eu que não. Acho eu. Mas para ti não é controverso, mas se calhar quem for ler vai achar. Certo, é verdade. Mas o ponto aqui é Sim, tu mas teres essa liberdade de colocar isso. Eu não me vou comparar a judeus. Está bem, o ponto não é o que é que tu vais... Estou a brincar. Pronto, já está a contar. Estou a brincar. Pronto, malta, cancela o Diogo, malta. Não, mas tipo, na outra vez tivemos aqui uma conversa sobre homens fazerem papéis de mulheres, tipo, etc. Tipo, pessoas de cor fazer aquela Só cena da whitewashing. igualdade. Sim. Yeah. E tu disseste que, por exemplo, não achavas correto, se bem me lembro, desculpa, Diogo, se estiver a dizer alguma coisa errada, corrijo-me, não é? Se bem me lembro, tu disseste que o que achavas correto era as pessoas certas fazerem aquilo, as pessoas não achavas bem, tipo, ser forçado esta coisa, tipo, no mundo do cinema e no mundo das séries, certo? Uhum, Ou certo. no mundo dos videojogos, ok? Se há mérito que o façam. Sim, pronto. E isso pode ser considerado controverso. Pode ser considerado controverso, sim. Sim. Mas se eu tenho medo de pôr, não. Porque acho que é verdade. Certo. Mas ela também, ela também disse uma cena que acha que é verdade. Sim, Se amanhã eu te sei. pedissem por causa disso, achava justo? Depende. Se me avisaram com antecedência. Ou se foi do nada. Se calhar não ia achar, não é? Mas se tivessem avisado. Imagina que tivessem dito, ó Diogo, não se podes dizer essas tivessem coisas num podcast, Diogo. Ou não podes pôr isso no Facebook. Então eu aí já estava avisado e sabia. Se o fizesse ia ter consequências. Certo, mas achavas que estamos aqui a discutir se é correto ou não correto. Não estamos Sim, aqui a discutir se tem consequências ou não. Mas pensa Achavas assim, correto fizerem-te isso? Se achava correto. É pá, sim. Pronto. Acho. Porque eu estou... Quer queira, quer não, se alguém fosse ver, este gajo trabalha para aqui, esta empresa pensa assim, se calhar não vou trabalhar com eles. Ou nós temos cliente no meu Facebook, via clientes, epá, este gajo tem estas atitudes, se calhar não é uma pessoa que eu quero trabalhar. Mas a questão é, imagina, ela é uma atriz. A função dela é literalmente representar uma outra personagem qualquer, nada a ver com ela. O porquê que isso tem que representar, ou porquê que nós temos que ver que isso que representa a visão, ou melhor, que as crenças dela representam a visão da Disney. Se a Disney tiver a contratá-la para isso. Pá, porque ela está associada à Disney. Não, ela está a fazer um trabalho, ela está a fazer uma personagem, está a representar uma personagem. E isso não tem nada a ver com as crenças dela. Numa franchise da Disney. Certo? Mas o que tu estás a dizer é que a partir do momento que entras numa empresa, deixaste de ter a opinião própria. Pois. É o que acabaste de dizer. Não, podes ter a opinião, mas guardas para ti. Certo. Certo. Não, podes partilhar a tua opinião, mas depois tens de lidar com as consequências. Tens a liberdade de expressão, mas também tens consequências.
Mas olha lá, Imagina, não é suposto perderes o emprego por dizeres uma coisa controversa. Não é. Não é suposto, mas tu pode não estás acontecer. Aconteceu neste caso. E aconteceu a não sei quantas Mas não- pessoas. E achas correto? Esse é o ponto. Tipo, o ponto aqui, o ponto Eu já- aqui é estarem outra a vez- ver essas Outra vez a essas dizer, eu acho circunstâncias. correto, sim. Pronto. Eu já disse que sim. Tipo, tens direito. Ok. Pronto, Pronto. vou é fazer a minha aquilo. opinião, man. É a minha opinião. Certo, Pronto. mas vou fazer Sim, aquilo claro. que se devia de fazer sempre, que é, eu não consigo compreender, mas Diogo, não consigo compreender, não tenho a mesma visão que tu, mas Atenção. respeito a tua opinião. O facto de, se agora se me dissesse assim, ela foi banida do Twitter por ter partilhado aquela imagem. Pá, isso é completamente errado. Bom, se Ok. estiver nas regras, faz sentido. Mas a cena é que as empresas como as redes sociais têm cláusulas, têm a legislação que basicamente o que tu postas não é responsabilidade da empresa. É tua. Ok? Portanto, se ela fosse despedida aí neste caso, banida, pá, completamente errado. Porque ela tem direito a ter a plataforma. Até aí, porque é que caso- tu te metes nas redes sociais é da responsabilidade da Disney? Não é da responsabilidade de dizer, é da responsabilidade da pessoa. Só Então? que a Disney não concorda com aqueles pontos de vista e despediu-a. Após ter sido avisada, pá, eu não estou. Tipo, é isto. Foi o que aconteceu. Não estou a inventar. E se amanhã, Certo. o Pedro Pascal se viesse defender a mulher, a rapariga, Eles são bons amigos, by the way. sim, por acaso eu estava a ler um post que ele acho que não meteu nas redes sociais, mas que tipo era contra a atitude da Disney relativamente ao despedimento dela. Tipo, agora a Disney é em cadeia, né? Porque vai contra tipo. Vão todos agora. Tipo, Pois. olha. Entretanto, já não há Star Wars para ninguém. Acabou-se o elenco. Acaba-se o Mandalorian. Pá, eu para mim isso é. Há aí um rumor, by the way, que ela já nem ia ter um papel. Pronto. Não sei se é verdade, senão ela E já ela não ia. já foi não ia contratada continuar. como produtora para outra cadeia de entretenimento. Pá, eu para mim, e muito sinceramente, isto é um tipo de censura disfarçada por isto. Por outras coisas. Porque a liberdade de expressão não tem em si associado consequências diretas. O que é que eu quero dizer com isto? Não é porque tu pensares de uma certa maneira que tens de ter consequências relativamente a isso, ok? É tipo a liberdade de expressão, desde que não atinja tipo alguém direto, por isso é que eu te disse que se tu atacares uma etnia ou tipo um grupo minoritário ou uma coisa e for tipo algo ou um hate speech ou o que tu quiseres chamar, entra numa categoria à parte. Aí tu perdes a tua liberdade porque estás tipo, a atacar alguém diretamente. Ela fez aqui um comparativo. Na minha opinião, isto não atacou ninguém. Tipo, ela fez um comparativo. Ok? Certo. E achas também um comparativo justo? Só por curiosidade. Eu não sei o que é que os republicanos... Eu não sou americano. Certo. Ok? Não consigo dizer o que é que um republicano sente na América, neste momento. Tendo em conta... Eu, se fosse americano, eu não sei se estava lá ainda. Porque é literalmente um sítio que defende a liberdade acima de tudo, mas que não implementa a liberdade acima de tudo. Porque literalmente é um país atualmente em que tu não podes ter um discurso qualquer, tipo na internet ou nas redes sociais, que és tipo logo atacado. Há extremos, ok? E aí Mas concordo. não é, tipo, olha, Diogo, é N casos. O Kevin Hart foram buscar um tweet de 2003... Mas isso foi aquilo que eu disse há bocado. Tiraram dos Globos e não sei o quê, porque ele tinha que pedir desculpa por uma cena que disse tipo há 10 anos atrás. Mas é isso, eles vão buscar há coisas que é exagero, que vão buscar com 10 anos e que as pessoas já não se revêem aquilo. Também andam a atacar como é que ela se chama? A comediante. Pá, já não me lembro o nome dela, mas é uma comediante que zoou com a Britney. Pá, e ela também veio pedir desculpa por causa daquilo que fez. Pá, mas agora lembraram-se e foram... Porquê que tem que pedir desculpa? Foram buscar... Ela foi pedir desculpa porque foram desenterrar esses tweets e esses stand-ups e não sei o quê. Mas e a tens de verdade pedir desculpa é que, por isso? não tens, mas sabes, é isso que tu estás a dizer. Eles estão a atacar desnecessariamente. E isso também é um exagero. E eu concordo contigo. Ok? Tu há 10 anos atrás, tipo, ias a passar na rua, cuspiste no pneu do vizinho
E agora devias-te pedir desculpa porque cuspiste no pneu do vizinho há 10 anos Mas, atrás. Rafa, Por estou-te a dar acaso é um razão. bocado porco, por isso. Estou-te a dar razão nesse aspecto. Mas agora, pelo contrário, tu todos os dias continuas a cuspir no pneu do vizinho, o vizinho já tinha pedido para parar e tu continuas. Mas aí eu estou a causar um mal ao vizinho, neste caso ao pneu. Então pode ficar Ao o pneu dia do dele ter um vizinho, pá, acidente. fica chateado, eu sei. Ela não causou mal a ninguém, mano. Não causou. Mas a verdade é que continuou. Porque tu tens duas hipóteses. Ou abandonas as tuas crenças, que é aquilo que tu achas bem abandonares. Ou, Não não é abandonares, é guardares para ti. Pá, Guardares sim. tipo, no teu interior, não é? Pá, faça uma conta de Twitter estar ao lado sozinha, faça aquela. Saia da empresa, também tinha essa opção, ser com a dignidade intacta e continuar a respeitar. Se ela respeita assim tanto as suas crenças, também tinha essa opção, não é? Porque ela foi despedida, mas já tem trabalho outra vez, portanto está perfeitamente na boa. Sim. Ainda por cima, o rumor que é que ela não ia continuar a trabalhar na série, portanto, nas séries, não ia ter mais nenhum papel, também não perdia nada. E não havia esta tragédia toda. Certo, mas eu concordo que se fosse comigo, se calhar eu não tinha esperado para a Disney me despedir. Eu tinha-me despedido a mim Porque as tuas convicções são maiores. Pá, faz todo em sentido. alvo de protesto. Exatamente. E nisto tudo está o Renato na sua história Ele paralela. está a ouvir, ele está a ouvir. Ele está na revista Gina. Ele não está aqui. Estou aqui a interiorizar todo este processo de pôr e tirar e ainda estou a pensar nisso. Estás na Ainda revista estou- Gina, não é malandro? Eu estou-te a ver. Fui, eu estou-te fui a ali ver. fui ali no estante à Quinta de Timanel ver as galinhas e voltei. Mas pronto, eu não tenho muito mais a acrescentar a este tópico. São 5 É do minutos. departamento. Não, eu falei É durante 5 verdade. minutos. Sim, É exato. verdade. Ele tem razão. Foi só 5 minutos, depois esteve a discutir. Depois a Exato. malta fez questões e eu respondi. Não foi mais nada. É só para que a malta saiba, eu não falo deste tema porque eu acho que isto representa tudo o que está de mal na sociedade. Esta situação representa praticamente tudo aquilo que está de mal na nossa sociedade moderna e como eu tenho uma opinião extremamente extrema sobre este tipo de estupidez, eu acabo por não discutir muito este tema. Porque tenho uma opinião muito extrema e depois vai-me acontecer o mesmo que lhe aconteceu a ela. Ou sou despedido dos Loud Nerds ou sou atacado nas redes sociais e eu quando me sinto atacado não respondo como ela, respondo de outras formas e dar todo este tipo de conflito mais agressivo que possa existir. Eu limito-me a ir à Quinta do Timanel ver as galinhas a pôr ovos e ouvir os meus compinchas a falar sobre o tema. Olha, que ela era da MMA ou kickboxing ou o que é, portanto ela também era violenta. Pronto, então, mas ela pode fazer o mesmo que eu, das duas uma. Ou toma uma atitude ou vai ver as galinhas a pôr ovos. Então, Mas olha, vou só relembrar uma Diz. coisa muito... Diz. Uma cena engraçada que eu ouvi e às vezes tento-me resguardar um bocado nessa situação, que é... eu vi uma entrevista bem interessante com um dos meus atores preferidos, não o meu ator preferido, em que o tema era racismo. Estamos a falar do Morgan Freeman e há uma altura nessa entrevista em que lhe perguntam o que é que ele, ou como é que ele, o que é que ele faria, ou que ele achava correto para acabar com o racismo. E ele respondeu uma cena que eu achei bem engraçado, que é: deixem de falar sobre isso. Deixem de falar sobre isso. Quando as pessoas deixarem de falar, isto é a opinião dele, atenção, quando as pessoas deixarem de falar sobre isso, isso começa a deixar de ser um problema. Eu vou ser o Morgan Freeman, você é o não sei quem, que nem me lembro qual é que é o nome do gajo, ele é que é o meu autor preferido, o outro gajo não conheço de lado nenhum. Portanto, ele disse-lhe: pá, eu não te trato a ti por homem branco, trato-te por não sei quem, tu a mim não me tratas por homem negro, tratas-me por Morgan Freeman e até aí está tudo bem. E se todos continuarmos assim e deixarmos de falar neste tema, as cenas vão lá. E às vezes penso um bocado nisso e também me resguarda um bocado
para Por acaso concordo com esse fugir, ponto de vista. para fugir de certos temas. Agora, se quiserem de falar das cenas das galinhas por ovo, pá, estou super interessado nesse tema. Temos que trazer esse tópico para aqui. Para a semana. Ok. Então, queres acrescentar alguma coisa? Eu concordo mais contigo, Rafa, do que o Diogo, porque quando, por exemplo, no caso dela, está no set, está a fazer um evento da Disney, tem que ter cuidado com o que diz que está a representar a empresa. Fora de trabalho, ela pode dizer o que quiser, porque tem essa liberdade. E achei estúpido este backlash todo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e a Disney não ia perder dinheiro com isto, porque isto, passado uma semana, o pessoal ia se esquecer. Ou duas, a maior parte. Vá. Sim, Sim, é a Diogo, minha não, opinião. não digas que fumas ganzas, senão estás tramado, está bem? Não são gansas, são drogas leves. Drogas lá. Que eu saiba, está descriminalizado, portanto está-se bem. Por acaso não. Está descriminalizado. Não está legal, está descriminalizado. É diferente. Certo, mas se fores apanhar Hoje com em grandes dia, quantidades, É vais mais ganhar mesmo. lixado. É mais lixado saíres de Lisboa para Almada do que propriamente fumar uma ganzita. Por acaso, não sei se é assim tão difícil sair de Lisboa para Almada, mas... Não, difícil não é, mas é crime. Agora, Não, por acaso não é crime. Só estou ao a fim brincar, de estou a semana. brincar. Só ao fim de semana. Durante a semana não é. Fumas só ao fim de semana. Então, e queres ser mesmo aquele aventureiro e passares a fumar uma ganzita transitado de conselho. Isso é que era uma atitude provocatória, não era? Só Isso é- tinham-te acusado sim. de passar de conselhos. Vai Mas nada. não anda assim tanta polícia na rua. Pô. O Rafa está a dizer, esta estou a está a dizer isso- incentivar-vos, Não, está a não, não. incentivar-vos. Não, é mentira. Mentira. Eu não disse Quebrar a nada lei. disso. Está-vos assim. Andem Eu não porque disse isto está nada. muito tranquilo. Ainda há Eu não pouco disse nada vim disso. de um conselho aqui vizinho, jantar sossegadinho com os amigos. Eu não disse nada disso. Temos que cancelar o Está Rafa. Vá. subentendido. Não está subentendido, até porque eu sou a favor das regras, atenção. Mas essa proibição de andar entre conselhos é só ao fim de semana, não é durante a semana sequer. Por isso, Durante a semana, supostamente durante a semana nem podes andar na rua se não Mas podes. tiveres um motivo óbvio, não é? não podes andar, depende. O que é na rua para ti? Não, quando digo na rua é Abres a deslocar-te porta de para casa algum, e sais. deslocar-te para algum sítio sem Se for a teres pé, um... se for a pé, podes andar na boa. Yeah. Então podes transitar de conselho se fores a pé. Podes. Não há problema. Podes, tipo... Então, O Renan está a contar os supor. passos. Não, vamos supor. Eu levo o carro até um certo ponto, depois saio do carro, transito de conselho a pé, pego no outro carro e arrepio. Isso não há stress? Ou não Não há posso? regras Como é que de isso andar- funciona? Não não sei. há Eu agora fiquei intrigado com essa cena. Não há regras durante a semana, não podes andar entre conselhos, pô. Não, mas se for ao fim de semana, posso andar a pé entre conselhos, posso passar o conselho a pé. Não, durante o fim de semana, imagina, aqueles gajos que moram tipo no limiar do concelho, né? Acho que não há problema de passares para o outro lado. Até porque se tiveres que ir ao supermercado, imagina, aquela malta que mora no linear pode ter que atravessar para ir ao supermercado e é permitido, Ainda tens hipótese. é permitido ir ao supermercado tipo fazer compras, não estás proibido de ir fazer compras. É como se fosse a correr, pá, se estiveres a fazer exercício, tipo, não há, também ninguém te vai mandar parar. Por acaso estava na ideia que mesmo para fazer exercício só podias fazer ao pé de casa. E só podes fazer ao pé de casa, É, mas sim. podes atravessar, podes ter, imagina aqueles gajos que moram, sei lá, tipo Na fronteira. na fronteira, vá. Por exemplo, aí é fácil, né? Tipo, se tu morares lá no Alto da Venda, assim que passas aquele bocado é Loures. Assim que se desces um bocado aquela estrada é Loures, logo. Já estás no outro concelho. Parece que estou a ver esses malandros do caraça a trollar a malta a dizer que não passar de conselho. Eu trollava, digo já. Bem, agora salta Não, lá mas então de conselho. Sim, mas eu acho que a malta tem que ter cuidado mesmo. Não andar aí tipo clandestinos.
Mas eu não vejo assim tanta polícia na rua, só isso que eu estava a dizer. Eu não vejo nenhuma, na verdade. Pois.